Hoje ele se dedica à advocacia, mas já foi procurador da República, esteve senador, aliás, um destacado senador da República e governador de Mato Grosso. É reconhecido como um dos mais brilhantes mestres do direito constitucional e é nesta condição que eu converso no Nossa República desta semana com o doutor José Pedro Gonçalves Taques. Doutor Pedro Taques, muito obrigado por sua participação aqui no Nossa República, obrigadíssimo por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Mauro. Quero lhe cumprimentar pelo programa e toda a sua equipe e dizer que o seu programa tem coisa pública, até no nome, que república significa coisa pública, coisa de todos, da sociedade. É um programa que, para mim, é importante, que debate o que é coletivo, é muito mais importante do que o individual. Obrigadíssimo. Eu quero começar falando num assunto que, claro, nós estamos vivendo um momento muito particular no Brasil, um momento tenso até, e eu quero buscar aqui na memória da história. Nós tivemos Dante de Oliveira, autor da Emenda das Diretas, mato-grossense que colocou Mato Grosso na história moderna do país, com o movimento das diretas já, com a emenda e com o movimento que derivou dela e que culminou lá em 85, com o fim, 84 para 85, com o fim da ditadura militar e nós vivendo um outro momento. Quer dizer, daí veio o Constituinte, veio uma série de mudanças e o país se redemocratizou. Né? E hoje, mais uma vez, Mato Grosso é destaque na política nacional, mas de uma forma na contramão daquela história do passado. Hoje, a gente vê o Estado como que liderando um movimento que muita gente chama de antidemocrático, porque contesta as eleições, porque defende teses que são extremamente duvidosas, como é o caso, por exemplo, de intervenção do golpe militar, de intervenção federal, para tirar um governador, um presidente legitimamente eleito. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, esses dois Mato Grosso, o de 25, 30 anos atrás e o que está hoje presente nos nossos dias? Ok. Obrigado por essa pergunta, Mauro. Quando eu era procurador da República, fizeram uma pesquisa nacional, né, e para saber quais eram, na minha avaliação, os mato-grossenses mais ilustres do século XX, né? E já ficou para trás o século XX. E eu disse que brasileiros, na minha avaliação, mais importantes eram o Dom Aquino Correia, Marechal Rondon, Dante de Oliveira e Dona Teresa do Quilombo de Mata Cavalo. Dante foi, né, um grande mato-grossense, um grande brasileiro que dá esse motivo de orgulho para todos nós na luta contra a ditadura, na luta contra o golpe. Você fez muito bem referência à emenda das diretas. E não vamos entrar na questão do governo dele, que foi muito bom também, aspectos positivos e negativos. Mas, infelizmente, o que ocorre hoje, não só em Mato Grosso, mas no Brasil, com esses movimentos pós-eleição, né, na minha avaliação, sem pessoalizar, né, sem fulanizar neste ou naquele, é um rescaldo, né, de falta de partidos de centro, né, falta de partidos fortes de centro, o que, infelizmente, no Brasil desapareceram estes partidos. Veja, né, o PSDB era inicialmente um partido que continha a extrema-direita. Nós não estamos falando que esses movimentos sejam de direita, né, de extrema-direita, né, extrema-direita. Isso é fato, o nome tem que ser dito e as coisas têm que ser reconhecidas pelo seu nome. Eu quero também reconhecer que esses movimentos são antidemocráticos e quero dizer o porquê. Eu tenho amigos queridos, eu tenho parentes, né, tenho eleitores, né, que estão muito magoados comigo porque eu manifestei meu direito a voto no presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Por que isso? Porque eu reconheci no presidente Bolsonaro
e no movimento bolsonarista, um movimento de extrema-direita. Não que todos aqueles que votaram no Bolsonaro, que estejam manifestando a sua opinião, sejam de extrema-direita. Não é isso. Mas o Bolsonaro é de extrema-direita. Alguém que prega a morte, alguém que prega, né, o racismo, alguém que tem como o maior ídolo, o brilhante Ustra, que enfiava rato na vagina de mulheres presas, torturadas, isso é fascismo e extrema-direita. Os apoiadores do presidente Bolsonaro, nós não podemos generalizar. Eu tenho conhecidos, amigos, amigas, que estão nas manifestações. Fazer manifestação é um direito constitucional. Aliás, você falou do Dante, para lembrar da Constituição, que nasce nesse movimento das diretas em 84, a emenda de 84, a Constituição de 88. Eu tenho amigos que estão aí fazendo manifestações. Manifestação pode. Você pode fazer manifestação, pode defender a sua opinião, isso é constitucional e isso não pode ser proibido. Veja que me perguntaram a semana passada, esta semana ainda, sobre essas manifestações podem ficar tanto quanto tempo. Lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte, ela disse que aquela senhora, aqueles manifestantes que até um tempo atrás, 10 anos atrás, 8 anos atrás, estavam na frente da Casa Branca, em Washington, protestando contra a guerra do Vietnã e as pessoas que morreram. A manifestação demorou 20 anos, e eu tive a oportunidade de ir a Washington como procurador da República, trabalhar, e eu vi essa senhora na frente da Casa Branca. Ali ela não atrapalhava ninguém, não impedia o trânsito de ninguém, estava manifestando há 20 anos. Isto é possível do ponto de vista constitucional. Agora, o que não é possível é você fazer baderna. O que não é possível é você defender atos antidemocráticos. O que não é possível é você defender intervenção federal. Intervenção federal de quem, no quê? Né? A Constituição da República, ela estabelece no artigo 34 os casos de intervenção da União nas unidades parciais ou Estados-membros ou Distrito Federal. A União pode intervir. Existem casos de intervenção que são previstas constitucionalmente. Agora, mas isso administrativamente, né? Até pode afastar o governador do Estado, né? Sim. Pode afastar o governador do Estado. Isso está previsto na Constituição, no artigo 34, está lá bem esclarecida a forma, com a participação do Congresso. Eu posso falar muito bem, porque além de ser professor de constitucional, eu participei de eleições. Eu ganhei 2 eleições e perdi 2 eleições. Então, eu já perdi a eleição. Eu fiquei triste? Fiquei triste. Fiquei magoado com algumas pessoas? Fiquei magoado com algumas pessoas. Mas, imediatamente, quando saiu o resultado final do Tribunal Regional Eleitoral, eu liguei para o candidato vitorioso, no caso Mauro Mendes, e o cumprimentei, abri a porta do palácio para que ele fosse lá, para que fizesse a transição da melhor maneira possível. É assim que deve ser feito. Não você ficar com desculpas de que a urna eletrônica foi fraudada. Isso não pode. Então quer dizer que a urna eletrônica foi fraudada no segundo turno? No primeiro turno não foi fraudada? Isso é conversa, né, de quem, com todo respeito, né, mas quer empregar atos antidemocráticos. Aqui em Mato Grosso, lá em frente à 13ª Brigada, ali na avenida do CPA, lá perto do CPA, perto do Comando Geral da Polícia Militar. Se as pessoas ficarem ali na calçada, sem impedir que ninguém passe, impedir que as pessoas ali passem, absolutamente, pode ficar 20 anos se manifestando, como esse exemplo que eu dei lá dos Estados Unidos. Esse é um ponto. O Comando Geral do Exército, né, determinou pediu às autoridades do Distrito Federal que retirem aquelas pessoas que estão lá no chamado Forte Apache, em Brasília, que é onde fica o Comando Geral do Exército. Lá no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no Pará, houve movimentos de violência contra a Polícia Rodoviária Federal. Quer dizer, isso está descambando para a baderna. Aqui em Mato Grosso, o cidadão pode protestar, né, pode fazer isso, agora não pode fazer baderna. Isso não pode fechar a sua empresa? Pode, a empresa é sua. O seu produto não é produto imprescindível, você pode fechar a sua empresa, que você é o dono da sua empresa, a propriedade privada tem que ser respeitada, você é o senhor da sua empresa. Agora, questionar a eleição, pode questionar? Pode, mas isso tem os mecanismos próprios para fazer.
depois da diplomação, até 15 dias, está na Constituição, tem recursos e ações contra a diplomação. Ou aguardar até 2026, fazendo movimentos políticos dentro da legalidade e ganha a eleição em 2026, o que é a democracia, não é isso? Doutor Pedro, eu queria, claro que a gente vai entrar nesses detalhes da Constituição, porque ninguém melhor do que o senhor para nos ajudar a compreender a legislação, mas eu queria retomar uma situação. Nós vivemos um período pós-ditadura buscando avançar, né, de ter governos progressistas, de ter avanços na sociedade, sobretudo nos direitos das pessoas, respeitar as diferenças. A gente vinha trabalhando uma cultura nesse sentido, né? Liberdade religiosa, contra a intolerância religiosa, portanto, etc. E por que razão, na sua avaliação, de um momento para o outro, o Brasil, pelo menos parte do Brasil, uma parte substancial, inclusive, começa a defender essas teses conservadoras, de extrema-direita, como o senhor bem citou, que não são todos, mas muita gente está indo nesse barco por conta das fake news, por conta da doutrinação nas igrejas. Aliás, esse é um assunto que eu quero discutir com o senhor daqui a pouco. Mas o que aconteceu com o Brasil, que lutou por democracia, que foi às ruas por democracia, que durante um bom tempo vinha se manifestando, até 4 anos atrás, no sentido de que a sociedade precisa avançar, né, respeitando as diferenças, respeitando a democracia, avançando socialmente, etc. E, de repente, nos últimos 4 anos, considerando o período pós-eleição de Bolsonaro, e eclode no país uma onda conservadora extremamente forte. Isso estava por aí. Como é que o senhor vê essa eclosão de conservadorismo? Ok. Você bem disse que democracia, e na sua fala eu percebi isso, democracia não é só votar e ser votado. Democracia é muito mais do que votar e ser votado. Se nós formos chegar à conclusão que democracia seja só votar e ser votado, nós vamos ter que reconhecer que a Alemanha nazista era democracia, porque o Hitler foi eleito em 1933. Ele não deu golpe de Estado, né? Ele foi eleito em 1933, virou chanceler na Alemanha, que é o primeiro-ministro da Alemanha, depois ele unificou. Isso em 1933. Democracia, como você bem percebeu, não é só votar e ser votado, é também respeito a direitos fundamentais, né? Direitos à liberdade, aqui liberdade de imprensa, liberdade de associação, liberdade de manifestação, liberdade partidária, né? Igualdade aqui significa o tratamento desigual dos desiguais. Na medida em que se desigualam, né, esta igualdade não é tratar todo mundo igual, porque se você tratar todo mundo igual, você não vai ter cotas, né? Se você tratar todo mundo igual, quem é milionário, quem é pobre, vai pagar o mesmo imposto de renda. Isso não é igualdade. Igualdade é tratar de acordo com as desigualdades. E também é solidariedade. É você ter mecanismo para superar estas desigualdades. Aí você tem todas as formas de liberdade que são constitucionais, que são símbolos da democracia. Você ser racista é democrático? Não é democrático. Inclusive é crime. Você ser homofóbico é democrático? Não é democrático. Inclusive é crime. Você pregar contra o Estado Democrático de Direito? Não é democrático, é crime. Existia a Lei de Segurança Nacional, 7.170, de 83, Lei da Ditadura, que foi alterada pela Lei da Defesa do Estado Democrático, que está no Código Penal. Você não pode pleitear que as Forças Armadas venham fazer intervenção no Estado. Tem um tipo penal para isso. Isso não é democracia. Você pregar contra, né, pessoas de regiões diversas, isto não é democracia, porque a Constituição ela garante, no artigo 19, o tratamento igualitário de todos os brasileiros, independente da região em que eles vivam ou tenham nascido. Portanto, estes movimentos conservadores, o Brasil sempre teve conservadores. Agora, você bem notou que este movimento, o Bolsonaro teve 58 milhões de votos. É muito voto, não é isso? 58 milhões de votos. Muito voto. Da eleição de 2018
para 2022, ele aumentou 450 mil votos. Teve um aumento de 450 mil votos. Todos que votaram no Bolsonaro são de extrema-direita? Não, não são de extrema-direita. Todos que votaram no Bolsonaro são apaixonados pelo Bolsonaro, tem o Bolsonaro como Deus? Não. Mas existe uma parte que sim. Mas a grande maioria, muita gente, votou no Bolsonaro porque não tinha um candidato diferente do Lula. E essas pessoas não queriam votar no Lula. Isso é fato. O PT, ele teve um aumento. Eu não sou petista, não defendo o PT, não sou filiado ao PT. Eu votei no Lula. E com toda tranquilidade, quero dizer isso, que tive um bom voto. Muito bem. É interessante dizer que o PT, ele teve, de 2018 para 2022, 13 milhões de votos a mais. Mas você tem razão quando diz que alguns conservadores, e deve ter conservador na sociedade, veja, Margaret Thatcher era conservadora, Ronald Reagan, conservador, mas eles não são de extrema-direita. Extrema-direita é aquele que quer acabar com o outro, quer aniquilar o outro só porque o outro é diferente. Né? Eu tenho apanhado nas redes sociais em razão disso. Eu digo, aquele que quer acabar com o outro, ele é fascista. Ele é de extrema-direita. Eu tenho divergências com políticas, com o governador Mauro Mendes, que ganhou a eleição, fez um bom governo e foi reeleito. Agora, eu não sou inimigo dele. Eu não quero aniquilar o governador Mauro Mendes. Eu quero que ele faça um governo excepcional, que todos os mato-grossenses vão bem. É isso que eu desejo. Né? Eu não desejo mal a quem quer que seja. Veja o general Heleno. Hoje, perguntaram a ele, o Lula, ele foi internado, tinha uma fake news aí. Foi internado? Aí o general Heleno disse, infelizmente não está internado. Isso é querer a morte da pessoa. A internet, as redes sociais, né, elas criam o que a filosofia denomina de solidão na multidão. O que é solidão na multidão? Você está sozinho na sua casa, mas você está linkado com muitas pessoas. Antigamente, você tinha entre o Estado e aquele que exercia o poder, você tinha o Estado que exerce o poder e o cidadão, você tinha entidades intermediárias, sindicatos, associações, partidos políticos. Hoje, cada pessoa é um partido político, é uma associação. O Fernando Henrique diz isso no seu livro, né? Cada pessoa é um sindicato, uma associação, porque ele está sozinho, mas ligado às pessoas. A internet deu vazão a isso. Humberto Eco, e você bem conhece as obras de Humberto Eco, né? Humberto Eco diz que a internet deu voz para aquelas pessoas que brigavam em bar. Trocando em miúdos, ele diz isso, né? Muitas pessoas que ficavam escondidas, agora tem vazão na internet, você fala, lutam por ter um conteúdo a mais ali e tal. A internet é excepcional, está propiciando que nós tenhamos esta conversa. No entanto, ela deu vazão a estas pessoas, somado a insatisfações de várias ordens, insatisfação com a esposa, insatisfação com o salário, insatisfação sexual, insatisfação com o seu time que perdeu, com Cuiabá que pode rebaixar, insatisfação com o preço do... Essas pessoas vão galvanizando isso e a internet dá vazão a isso. Partidos de direita são importantes? São muito importantes. Precisamos de partidos de direita. Não é só partido de esquerda. Eu defendo que nós tenhamos partidos de direita, partido de esquerda, fortes, partido de centro, para que o cidadão possa manifestar a sua vontade política. Agora, o extremo não é bom. A extrema-direita e a extrema-esquerda, isso cria o que a ciência política dá o nome de teoria da ferradura. O que é a teoria da ferradura que é na ciência política? Os dois extremos quase se unem, a extrema esquerda e a extrema direita. Nós precisamos afastar os intolerantes. Você quer manifestar na BR-364? Fica ali manifestando 20 anos, mas você não pode impedir ninguém de passar, você não pode bancar isso e você não pode pedir intervenção, porque isso é crime e é um crime federal. E é uma coisa que me chama muito a atenção, que todo esse movimento, além de tudo, além de buscar teses conservadoras, teses ilegais, do ponto de vista da Constituição e das leis brasileiras, a defesa dessas teses, tem também
uma junção com um certo fervor religioso, em diversas religiões, não é uma religião só, mas principalmente religiões ligadas assim, a alguns setores evangélicos, neopentecostais, enfim. E isso me chama a atenção porque, quando a gente observa o mundo, a gente vê que muitas das guerras, sejam guerras internas, sejam guerras entre países, elas estão lastreadas em divergências religiosas. Como é que o senhor vê isso aqui no Brasil? Bem legal, obrigado por essa pergunta. É o extremismo, não é isso? É interessante que o movimento pentecostal, não neopentecostal, mas o calvinismo, por exemplo, ele surge aí de uma cisma da Igreja Católica Apostólica Romana, no sentido de que a Igreja Católica Apostólica Romana, naquele momento histórico do Calvino, pregava que o Estado, a Igreja poderia, as pessoas podiam comprar indulgências, né? O que são indulgências? Um lugar no céu. E o Calvino, que era um religioso, entendeu que isso não era possível. Ocorre a cisma da Igreja Católica, que cria o calvinismo, o movimento pentecostal, né, não neopentecostal, e aí inicia-se esses movimentos importantes, né, da história. Muito bem. A Constituição, ela fala em Deus, lá no seu preâmbulo, ok? A Constituição, apesar de falar em Deus, ela cria um Estado que é laico, não confessional. É um Estado que tem separação entre o Estado e a Igreja. Está lá no artigo 19, inciso 1 da Constituição. Né? Você pode ser crente, ter um Deus, um caminho que liga a Deus. Você pode ser ateu, não acreditar em Deus. E você pode ser agnóstico, ter um Deus próprio, não é isso? Mas a separação do Estado e da Igreja. Eu já fui recebido em tempos evangélicos. Eu tenho amigos que são evangélicos, né? Isso é fato. Mas nesta última eleição, esta relação, ela... assim, houve uma confusão que o próprio movimento evangélico ele está buscando resolver isso internamente e tal, né? Já existem debates sobre isso, né? A separação da igreja do Estado, isso é importante. Não que o evangélico não possa ser candidato, pode ser candidato, sim, e tem que participar como jornalista, como procurador da República, né? Mas você não pode se utilizar da igreja para que você possa angariar votos. Eu já fui na Igreja Assembleia de Deus, pastor Sebastião, fui muito bem recebido por todos, já participei das convenções da Madureira, mas nesse momento eles não pediam voto para mim, não é isso? Né? Falavam que o governador era importante, isso tudo. Agora, essa confusão, eu quero dizer que, assim, está sendo discutido, inclusive, dentro das igrejas evangélicas e católicas, né? Da Igreja Evangélica e Católica. Isso é fato, né? A própria CNBB se manifestou contrário a isso, né? Agora, você não pode impedir a todos, eu não quero generalizar nesse movimento, mas neste caldo de cultura, isso precisa ser analisado, sim. Precisa ser analisado, sim, o papel das confissões ou das igrejas nessa questão política. Eu não estou aqui a defender que nós não tenhamos uma representatividade que tenha pastores. E existe a bancada evangélica, a bancada da vida no Senado. Eu fazia parte da bancada da vida no Senado, né? Eu fui o relator do Código Penal, votei contra o aborto. E eu sou contra o aborto, escrevi sobre isso, assinei sobre isso, né? Defendi isso na tribuna do Senado, não tenho que mentir. Agora, você mobilizar pessoas, isso não é possível. Expulsar pastores, isso não é possível que seja feito. Existem grupos, inclusive com representação no Congresso Nacional, o senhor falou da bancada evangélica, que é legítimo que tenha bancada evangélica, a bancada humanista. Eu fiz parte da bancada da vida, né? Que tinha os católicos, evangélicos. Porque, afinal, faz parte da sociedade e não tem nenhum problema. O problema é quando existe um discurso de dominação, né? de se administrar o país com a visão religiosa, que é isso que a Constituição, me parece, o senhor me corrige, que a Constituição tenta preservar, né? Porque o que a gente vê, a religião é uma coisa muito pessoal, né? Cada um tem a sua, cada um pensa como quer, é um direito
do cidadão. Aí, de repente, ele quer impor essa convicção que é individual, pessoal, para toda uma nação, só pode dar confusão. Como dá em outros países, né? E você fez referência, né? Você pega a questão dos xiitas, né? No Brasil, xiita virou sinônimo de radicais, mas xiita é uma das correntes do islamismo. Tem sunita, xiita e tem outros, mas são pessoas respeitáveis, mas no Brasil o xiita virou sinônimo de fundamentalista, de radical. É lógico que a Constituição, ela, como eu afirmei a você, no artigo 19, ela diz que o nosso Estado é laico, leigo, não confessional. O que é isso? Existe uma separação entre a igreja e o Estado. O Estado pode ter relação com a igreja? Pode. Né? O Estado de Mato Grosso, o município, pode ter relação? Sim, está lá. Relações de assistência social, de educação. O governante pode frequentar a igreja. Isso. As igrejas as igrejas evangélicas fazem um trabalho muito firme na questão das casas de apoio, né, contra drogados. Isso a igreja católica tem as pastorais, tem as comunidades eclesiásticas, isso é muito importante. E o Estado tem relação. O que você não pode é impor uma religião e isso se misturar com o Estado. Aí nós não temos um Estado laico, leigo, não confessional. Aí nós teríamos um Estado teocrata. É o que existe no Vaticano, em que o Papa é o representante de Deus na Terra. É o que existe no Irã, em que o Yaman é o líder Ayatollah, ele é o representante de Deus na Terra. Aí é outra coisa. É lógico que esses movimentos aí buscam fazer com que os dogmas, as verdades daquela religião possam se impor ao Estado. Isso não é correto que ocorra, né? Doutor Pedro, essa questão do Estado laico, essa intervenção da religião no Congresso, essa presença forte através de pastores, de representantes, buscando quase sempre um caminho que é muito próprio de cada religião, quer dizer, não se respeita as outras religiões, tem posições, às vezes, até antagônicas. Isso não me parece saudável, né? A Constituição que define o Brasil como um Estado laico parece que está mais acertada, não é mesmo? Sim, eu defendo o Estado laico, né? E eu defendo que nós sejamos tolerantes. Né? Tolerante com todos, menos com os intolerantes. Eu não posso ser tolerante com quem é intolerante. Isso significa dizer que quem prega a baderna, quem prega a prática de crimes, tem que ser responsabilizado. Né? Veja um debate que é bem atual hoje, a questão da censura. Né? Se é censura ou não o que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo com determinadas pessoas, aí políticos, a deputada Zambelli, o deputado lá de Minas Gerais. Né? Na minha avaliação, é absolutamente constitucional. Por que é constitucional? Não tem nenhum dispositivo na Constituição que diga que a prática de crimes através da voz, ele você coibir, proibir, isso seja censura. A Constituição diz que não pode ter censura, está escrito lá. Mas isso é um direito absoluto? É lógico que não. Você já viu filme pornográfico na sessão da tarde? Não. E propaganda de cigarro e de bebida no show da Xuxa? Não pode, né? Isso não pode, porque existem regras que estabeleçam isso. Eu posso pregar, matar o outro? Eu não posso, pelas redes sociais. Mas é censura? Não é censura. O limite da manifestação, né, e a legislação estabelece isso, né, a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, que substitui, né, a Lei Antiga de Segurança Nacional, é expressa no tocante a isso. Inclusive, são crimes tentados, eu não posso tentar. Agora, uma coisa é fato, né, o movimento chamado bolsonarismo, ele tem legitimidade para se manifestar dentro da lei, tem legitimidade para fazer a defesa do que ele entende como é regra. Agora, não pode descambar para a prática de crime. Agora, vamos inverter isso. MST pode? Pode. Agora, o MST não pode invadir propriedades. Eu não tenho nenhum criminoso de estimação.
Não tem nenhum ditador de estimação. Cuba, para mim, é uma ditadura? É uma ditadura. Eu conheço Cuba. Venezuela, para mim, é uma ditadura? É uma ditadura. Eu conheço a Venezuela. Nicarágua, para mim, é uma ditadura? É uma ditadura. Eu conheço a Nicarágua. Porque lá, apesar de ter voto, o voto é de uma forma que diminui a manifestação, você tem líderes políticos presos, você tem jornalistas presos, você não pode se manifestar. Eu posso vir aqui defender o Bolsonaro, é absolutamente livre. Agora, eu não posso defender o seguinte, olha, esparramar fake news, que uma empresa da Argentina fez auditoria e essa auditoria chegou à conclusão que foi fraudada a eleição. A Constituição veda isso e a lei veda isso. Então é importante duas coisas, mas com relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes, que é muito contestada pelo bolsonarismo, muito contestada, por essa extrema-direita, que o senhor bem coloca aqui, bem define, ele não existe, aliás, inclusive, por jornalistas ou pseudo-jornalistas, gente com acesso a veículos de comunicação de rede nacional, etc., que defendem esses absurdos em nome, supostamente, da liberdade de expressão, como se liberdade de expressão fosse um direito absoluto. Então, a gente pode afirmar, com tranquilidade, que o ministro está agindo corretamente dentro daquilo que é constitucional, previsto pela Constituição? Na minha avaliação, sim. Veja que o processo eleitoral, ele se inicia com as convenções e ele termina com a diplomação. Isso é o chamado processo eleitoral. Ele tem fases. Quais fases? Convenções, aí tem toda regra sobre convenções, aí tem propagandas eleitorais, aí tem a eleição, aí tem a apuração, que hoje é junto, aí tem a diplomação. A diplomação, de acordo com o Código Eleitoral, é a última fase do processo eleitoral. É dia 19 de dezembro, marca ali na segunda quinzena de dezembro. Até a diplomação, o TSE, TRE tem funções eleitorais. O que diz o Código Penal? Imagina o seguinte, parágrafo único do artigo 286. Vamos ler o 286. Incitar publicamente a prática de crimes. Aí vem. Incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas, Forças Armadas, contra os poderes constitucionais e instituições civis. Forças Armadas, invadam o TSE. Isso é crime. Tá? E, aliás, essa lei é de 2021. Quem que sancionou essa lei foi o Bolsonaro. Entendemos isso? É ele que sancionou a lei. O presidente sancionou, não foi o Lula. Não foi Marx que sancionou, foi o próprio Bolsonaro que sancionou. Foi aprovado no Congresso Nacional. Pode fazer manifestação? Pode, gente. A democracia exige manifestação. Imagina o seguinte, redes sociais. Eu tenho redes sociais. Eu, depois que declarei o apoio ao Lula, uns 30, 40 dias atrás, eu apanhei demais nas redes sociais. As pessoas começam, Pedro, você é um vagabundo, você não sei o quê, roubou. Bom, eu não tenho nenhum processo contra mim, elas são processadas. Eu tenho já padrão, eu sou advogado, a R$4.000, já ganhei 4.000 de um, 4.000 de outro, 4.000 de... Eu não posso, você não pode fazer das redes sociais, da internet, um espaço de agressão. Porque eu não posso ir lá no Chopin e bater em alguém, xingar alguém, porque senão eu sou processado. Eu não tenho nenhum processo de corrupção. Como que eu sou o maior corrupto do Estado? As pessoas perderam o senso, perderam o bom senso, né? É isso. A leviandade. Você pode protestar? Pode. À vontade. À vontade. Graças a Deus que existem protestos. Graças a Deus que existem movimentos de direita. Sim, não podemos ter só esquerda, precisamos da direita, do centro. Agora, nós não podemos ter extrema esquerda e extrema-direita. Lembre-se da teoria da ferradura, da ciência política. Isso é fascismo. Eu quero aproveitar, nós conversamos um pouco, acho que isso ajuda a esclarecer o posicionamento equivocado de muita gente, né? E muita gente fica na dúvida. Olha, mas a Constituição permite isso, não é? Porque se eu não aceito, é um negócio extremamente infantil o que está acontecendo, né? De você... menino emburrado, né? Eu não quero mais brincar. Né? Aqui me permita só um ponto importante aqui.
Desculpe só te interromper, né? Não, mas... Eu estudando um pouco sobre isso, sobre o movimento na Alemanha, tem um filme bem interessante chamado Fita Branca. Assista esse filme. Fita Branca é um filme alemão que trata da geração pré-nazismo. 1920, por ali. Tem uma Constituição de 1919, a Constituição de Weimar, de 1919, e depois essa geração que surgiu o fascismo na Alemanha, o nazismo. É bem interessante esse filme. Ele conta, e também a ciência política explica, que nesse momento histórico, os partidos de direita e de centro-direita, eles desapareceram. Alguns já dizem... Como está acontecendo aqui, né? Alguns já dizem que no Brasil o PSDB era um muro de contenção para a extrema-direita. Aí a busca da terceira via, essa conversa. A direita é muito importante. Nós temos que defender a existência de partidos de direita, para que possam trazer opiniões. Agora, o que não pode é violência. Aí este cientista, esse filósofo, ele está dizendo o seguinte, que hoje no Brasil existe o seguinte, erro e ilusão. É muito interessante que ele vai na filosofia, vai na psicanálise, fala um pouco sobre Freud, ele fala sobre erro. O erro é o objetivo. Você quebrou um copo, você jogou um copo na parede, é um erro, ok? É um erro. É o objetivo, é o erro ou o acerto. É diferente da ilusão. Você acreditar que a Lady Gaga vai ter intervenção federal, você acreditar que o Alexandre de Moraes foi preso, você acreditar que vai ter intervenção, isso é ilusão. Né? Ilusão. O que é esta ilusão? Aquele cidadão na porta, assim na frente daquele caminhão. Isso não é erro, isso é ilusão. Existe e a internet traz isso, universos paralelos. Estes universos paralelos, eles existem. Quando não existia a internet, existiam outros instrumentos para isso. Eram as fábricas, que tinham jornais, né, chamados de gazetas, lembra aqueles jornais? Estou dizendo aí no século XIX, no início do século XX. É isso, né? Então, a internet é muito importante. Né? Eu defendo a internet. Agora, até países democráticos estão regrando a internet no sentido de buscar movimentos de você não cometer crime pela internet. Eu tenho certeza que depois dessa entrevista... Né? Depois dessa entrevista eu vou apanhar e vão dizer, você não vai ter voto nem para ser vereador. Eu não tenho nada contra o vereador, nem para síndico de prédio. Eu não estou buscando voto, não estou buscando curtidas na internet. Eu estou defendendo uma posição que eu entendo como verdadeira, sem querer aniquilar, sem querer matar, sem querer acabar com aquele que tem uma posição diversa da minha, né? Vamos falar um pouquinho do Pedro Táxi? O senhor está dando aula, está só advogando? Como é que está a sua vida? Mauro, eu saí do governo... Já afastou um pouquinho da política? Saí do governo, perdi a eleição, fiquei triste, fiquei magoado. Fiquei aí uns dias triste, deprimido, isso faz parte da vida. Mas imediatamente a vida continua, tem outra eleição a cada 4 anos, montei um escritório, somos 4 sócios, né? O AFG Itaques, o A é o Everaldo Andrade, que está comigo desde o Senado, do chefe do Núcleo Jurídico do Senado, o F, doutor Emanuel Figueiredo, que tem 20 anos da advocacia civil no Estado, doutor Ciro, né? Ele foi controlador-geral do Estado, é auditor de carreira, e eu que tenho sou professor, nunca tinha advogado nesse iniciativa privada, estamos advogando, pagando boleto, pagando conta, a vida continua. Triste porque perdi, mas você tem que reconhecer, olha, perdi, espero que o governador, as pessoas me perguntam, mas você tem raiva do... Nem um pouco, já estou curado disso, né? Por exemplo, quando eu comento nas redes sociais, as pessoas dizem, você não pode falar que você perdeu. Isso é fascismo, né? Eu perdi, sou bem resolvido em relação a isso. Mas tem gente que não é resolvido. Fica aí, urna, Lady Gaga, vou me amarrar no caminhão, intervenção. Isso aí é conversa que precisa acabar com isso, né? E continuar, se preparar para ganhar a eleição em 2026. O senhor está falando do senhor mesmo? Não, eu estou falando do 2026 vai disputar a eleição? Não. Eu estou focado no escritório, né? Quero pagar conta, viver, o que é absolutamente normal, resolver meus processos. Eu saí com 10 inquéritos na Polícia Federal, já arquivamos 8, faltam 2, Grampolândia, que nunca se resolve. Eu quero que arquive, ser denunciado para eu falar com o juiz. Eu não tenho processo. É engraçado, enquanto outros governadores saem processados por falsificação, corrupção, aí a denúncia de Grampolândia, né? Até aí é diferente, né? Muito bem, eu agradeço muitíssimo a sua participação. Espero que a gente possa, em outras oportunidades, voltar a conversar sobre o Brasil. Me permita só um ponto.
O prejuízo que Bolsonaro deu para os produtores de Mato Grosso. O maior parceiro comercial de Mato Grosso é a China. É a China. E o Bolsonaro falava todo dia da China. A China tem um volume de recursos para investir em Mato Grosso. Nós temos relações com chineses, né? Quer dizer, aí o Bolsonaro vem esculhamba a China. Quer dizer, esse prejuízo ainda não foi quantificado, mas ele será quantificado e os produtores do nosso estado vão ter prejuízo. Ou já tiveram. Essa é uma tiveram prejuízo, vão continuar tendo, e é uma lástima que continuem grande parte desses produtores. A questão ambiental também, né? Pois é, eu ia falar isso, sobre a questão ambiental, sobre a questão do mercado internacional, sobre todos os aspectos, o governo Bolsonaro não foi bom para o agro. Então, eu não consigo ver, com toda honestidade... Mais um ponto, Mauro, por favor. Assim, mas o Lula foi descondenado? Você esqueceu de perguntar, né? O Lula foi descondenado? Amigo, imagina, né? O Brasil e Argentina, aí o juiz é comprado pela Argentina, o juiz está conversando com a FIFA para prejudicar o Brasil, aí o juiz vira diretor da FIFA. Eu fui procurador da República há 15 anos. Eu tinha amizade com juízes, doutor Juliet, doutor Jefferson, doutor César Biartz, doutor Paulo Sodré, grandes magistrados pelo Brasil. Agora, eu nunca combinei prova com este magistrado. O magistrado nunca me ligou para ouvir determinada testemunha. O Lula foi condenado em primeira instância com base nisso, segunda instância com o Brasil. O processo foi anulado, ele não foi descondenado, ele era inocente e permaneceu sendo inocente, né? O cidadão, ele só vê isso, né? Só entende isso. Houve roubo na Petrobras? Houve roubo na Petrobras. Houve roubo do PT? Houve roubo. Pessoas devolveram o dinheiro. Mas isso não significa que nós tenhamos que ofender o devido processo legal. Isso não é democrático, não é democracia. Muito bem. É isso. Agradecido pela participação. Obrigado. Até a próxima semana.